Olá, Gil aqui, reflexões de ano novo, mas sempre, né, com São Tomás de Aquino. A gente gosta de falar bosta, porque é uma bosta bem parida às vezes. É muito prazeroso para o corpo e nos ajuda a ter aterramento sobre o que participa ou não da alma. Então, depois de falar bastante bosta no ano novo, porque é assim que a vida toca, é assim que se rola a vida, né? A questão é se é corruptível a alma. Essa é a questão que traz São Tomás de Aquino. Eu vou fazer um esforço, como também proposto, né, no princípio, trazer através de São Tomás de Aquino como um primeiro filtro as palavras de Santo Edegado de Bingen e sua medicina. Primeira questão: quatro temperamentos. Duas perguntas, duas questões, como dois mandamentos assim são, certo? Se um evento marcante deixa impressões na sua alma por um tempo longo, ou se esse tempo é mais curto, perceba, em 10 centímetros tem infinitos números, e em 5 números também tem infinitos números, e o infinito de 0 a 10 é maior, a rigor, do que o infinito de 0 a 5, numa certa proporção, embora sejam infinitos. Então, se há na profundidade e não na localização pontual do tempo, um evento marcante deixa impressões na sua alma por um tempo longo ou ser por um tempo curto, algo a que se observa, né, na alma, certo? Porque outras linguagens do corpo também hablamos, claro. Se são seguras, aqui está, né, a proposição de Santa Edgarda e eu me vejo obrigada a concordar. Mais aprender do que refutar, né? E se seu ser manifesta um comentário, uma observação, um viu, um pega a visão, e o teu, né? Tipo, se você manifesta aquilo externamente ou se não. Então são duas perguntas, como são dois mandamentos. Quais são os dois mandamentos? Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e o próximo como a ti mesmo. Não cobiçar a mulher do próximo. Jesus já antecipou que certas coisas não ia ter como fiscalizar para a pessoa perder a humanidade ou ser critério de perda objetiva de livre-arbítrio. Então não é. Amar o próximo como a ti mesmo e Deus sobre todas as coisas são dois mandamentos, são duas perguntas para descobrir o seu temperamento, se colérico, se melancólico, se sanguíneo. Né? O sanguíneo é uma coisa impressionante. O negócio marca, mas não manifesta muito não. É a vida, é o céu, é a força vital, o sangue da vida, né? Aleluia, irmãos, nessa canoa furada, né? É o sangue da vida vital que por nós transpassa a vida. Não há uma hierarquia de gente. Não há. E o meu é assim, não tô falando, né? Em nome de Santa Edgarda nesse momento. Não há uma hierarquia de gente. Gosto de pessoas, como dizem os índios, como tanto fala o Krenak, fazendo um esforço cabuloso, humano, para falar em plenárias, para falar para o público universitário, escrevendo artigos em que traz conceitos maravilhosos, instituir sentidos. Acho ótimo. Conversa-se com a alma, tem-se troca conversativa, tá tudo descascando, menina, foi só, né? E
com o rio, com as plantas, com os animais, com o verdor da natureza, com o caos do asfalto, com os objetos objetivamente criados. Da criação você vai ficar lá só olhando? Eu não consigo. Né? Quem não quer objetivamente que alguma coisa misteriosa, alguma coisa legal, alguma coisa diferente aconteça no seu ano novo? Eu gostaria, eu fico lá só olhando. Não, não consigo. Eu não consigo. E o meu, eu não consigo ficar lá só olhando. Não é? Not my type. Not my type. Então, aqui por palavra santa e negada, uma bosta bem parida, cai bem, né? Falar merda, a gente tem que ter responsabilidade para falar bosta. Porque as bosta que a gente fala fertiliza a terra. E quem planta pedra não colhe morangos. A vida é assim. Né? A alma humana é corruptível, assim se procede. Parece que a alma humana é corruptível. Por corrupção, o que eu entendo antes de ler isso aqui? Tá aqui no Hipócrates, né, que não nos deixa nenhum vocabulário com as palavras atrás para tu ir procurar. É no seco mesmo. É o que? Enquanto capaz de, no entanto, para explicar as propriedades do corpo natural, enquanto capaz de refletir a luz, a luz ser a onda aqui, amigos, na caroça de pau. Os fortes entenderão, eles me ligam. E o meu eu não sou obrigada a explicar certas coisas. O dia que for um curso, eu pego na mãozinha, mas assim, né? Se a luz é onda ou se é partícula, né? Algo nos atravessa, deixa marcas físicas, estou eu aqui toda descascando. As propriedades do corpo natural enquanto capaz de refletir a luz. É isso que ela toma como explanandum. E, portanto, é esse seu gênero subjacente que lhe fornece não apenas definições primeiras. Então, se a alma é corruptível, primeiro eu penso nessas definições primeiras, a que se vai refletir com a luz na forma de onda ou de partícula através dos corpos. Número 1, com efeito, os que têm o mesmo princípio e o mesmo desenvolvimento parece que têm o mesmo fim. Qual é a questão da medicina da Santa Edgarda? É um sistema ocidental, pão, pão, queijo, queijo. Sua alma fica marcada, não fica, né? E se você manifesta exteriormente aquilo, não, né? Simples. Sistema oriental, que é o da Ayurveda. Adoro Ayurveda, acho ótimo. Mas é um sistema oriental. Qual é o problema do sistema oriental? É dois elementos que formam um. Um que faz a transmutação, que é o Pita, é fogo e água. Se a transmutação vem através do calor, através do deságue, não sabemos? 11 anos o que para estudar isso no corpo. É um sistema feito por observação de gente que ficou lá observando isso e escrevendo. Né? O sistema ocidental é um negócio mais palpável para dias atuais, vamos combinar. Os que têm mesmo princípio, né, na hora de formar o bonde, ainda vamos falar, o meu assunto não é política. Então, formar um bonde na espiritualidade é um pouco mais delicado, mas é fácil, não é difícil. Já estou adiantando meus assuntos. Com efeito, os que têm o mesmo princípio e o mesmo desenvolvimento parece que têm o mesmo fim. Se tem o mesmo princípio, tem o mesmo fim. Ora, é semelhante à geração do homem, à dos animais, porque foram feitos da terra. Eu gosto de gente que conversa com a terra. Que a pessoa de onde veio? Tem hierarquia de gente agora? Eu sabia, não estava ligada. Para mim não existe. É um fã. Né? A gente fala bosta, procura aqui no São Tomás de Aquino. Tem mais dois para fazer, esse mais um. É semelhante também o desenvolvimento da vida de ambos, porque, como diz o livro do Eclesiástico, todos respiram de igual modo e o homem nada tem mais que o animal. Portanto, aí se conclui: um só é o fim dos homens e dos animais, como igual é a sua condição.
Ainda bem que São Tomás não começou a responder. Ora, a alma dos animais é corruptível. Logo, a alma humana é corruptível. 2. Além disso, tudo o que saiu do nada ao nada volta, porque o fim deve. Está correto. Deve corresponder ao princípio. O fim deve corresponder ao princípio. Ora, como diz o livro da sabedoria, nascemos do nada. O que se aplica não apenas ao corpo, mas também à alma. Logo, como aí se conclui, depois disto seremos como se não tivéssemos sido. Depois disto seremos como se não tivéssemos sido. O mesmo se conclui quanto à alma. Número 3. Ademais, não há coisa alguma, não há coisa alguma que não tenha sua própria operação. Ora, a operação da alma, que é conhecer com a ajuda das representações imaginárias, não se pode realizar sem o corpo, uma vez que sem elas a alma nada conhece, e sem o corpo não há representação imaginária. Como se diz no livro da alma, logo a alma não pode permanecer destruído o corpo, não tem como. Se o corpo for destruído, a alma também é. PT saudação, adiós viola. Se na caminhada espiritual a pessoa, por livre-arbítrio, decide usar o seu próprio corpo para destruição, às vezes tem situação que é tudo muito complexo. O próprio Deus limita a pessoa, vamos supor, bêbado que morre atropelado na estrada, vamos supor. Às vezes vai ficar manco, mas não morreu. Vai mais devagar, meu amigo. Bebe essa cachaça e anda mais devagar. É o que Deus nos fala através de uma doença crônica ou adquirida, que é uma mensagem de Deus para a nossa alma através do nosso corpo, objetivamente, de forma bem objetiva, levando em conta o testemunho, uma vez que a confissão é um pressuposto católico. Em sentido contrário, diz Dionísio, as almas humanas receberam da bondade divina a inteligência e a substância da vida incorruptível. É tudo muito rápido. São momentos efêmeros da vida, são muitas efemeridades, são muitas questões. Geralmente eu lembro das questões, as pessoas esquecem, mas com certa faixa etária, né? How old are you? Né? Às vezes eu experimento, nem eu mesmo lembrar da questão e fico agradecida. Fico tão agradecida quando acontece, meu Jesus. Olha, pra mim é um bálsamo de rir. Não tá de vontade de rir? Vontade de rir, tá ótimo, tá ótimo. Amei essa voz a princípio. Meu Deus do céu, amei, amei. Mas tem que ter calma, que daqui a pouco ela volta aqui. Toca. Respondo, São Tomás. É necessário dizer que a alma humana, que chamamos de princípio intelectivo, é incorruptível. Concordo com o São Tomás, para mim, né? Tem a alma e tem o espírito. Busquei no computador, mas já se foi, como tantas coisas se foram, né? Analógicas e virtuais se foram, e aí se foi também os dois peixes na lagoa do ser humano,
que é o que? O espírito e a alma. A alma pode ser desligada e ficar só o espírito. Sine anima spirare non potest. Isso é o espírito, basicamente, que guarda consigo o conhecimento universal de aprendizado. Um aprendizado na janela da vida era uma coisa boa de se ter. Que eu pedi em oração a Deus. Nesse mar da vida. Mas o espírito continua no seu aprendizado universal. Disse, ouvi dizer aí, na palavra da vida, que não era em São Tomás, que às vezes a alma tem fome de determinadas atitudes violentas. Tipo, manja quando tem, tipo, dois moleque pique atlético, assim, na praia. Pô, qual é? Bora trocar 5 minutos de porrada? É um jeito organizado de ter liberdade. Eu não tenho isso. Se eu tomar porrada, eu vou ficar tomada a porrada. Então, assim, não é do meu jeitinho. Então, não tô falando com senso de julgamento, classificação por castas, né? É uma afirmação que eu escutei em algum lugar, que a alma tem essa necessidade. Cada um vai manifestar isso de uma forma diferente, né? O meu estudo pessoal é o quanto a maledicência pode ser trocada por porrada. Porque tem maledicência que fere muito o corpo emocional. Compreende? Compreender a maledicência, às vezes, ela fere muito o corpo emocional da pessoa e é um machucado que é difícil de ser feito. Eu só conheço o sistema da Santa Hildegarda, né? Tive um momento muito intenso na minha vida, mas depois passei pelo Tantra. É você permitir que a sabedoria do corpo se manifeste devagar com tudo isso. Responde São Tomás, é necessário dizer que a alma humana, que chamamos de princípio intelectivo, está no ciclo da corrupção. Por isso, aquilo que tem o ser por si não pode ser gerado ou corrompido, senão por si. Se o seu ser te habita e uma corrupção aconteceu, isso passou por você, é responsabilidade sua. Ótimo, também é responsabilidade sua desfazer isso no seu ser. Fica mais fácil de resolver, de solucionar, na medida em que você vai aprender como uma corrupção chegou até o seu ser. O Trismegisto vai falar em 12 portas de percepção e um guardião em cada porta. Os paladares, os 5 sentidos, 6 sentidos externos, por exemplo, são portas de percepção. Portanto, as almas dos animais se corrompem quando o corpo se corrompe. E a alma humana não pode se corromper a não ser que se corrompesse por si. Que isso aconteça é absolutamente impossível, não só para a alma humana, como também para todo subsistente que é a sua forma. Com efeito, é claro que aquilo que por si convém a uma coisa, aquilo que convém a uma coisa é inseparável dela. Ora, ser por si convém à forma. Ser por si convém à forma. O que é a forma no ser humano? A alma. Ser por si convém à forma, que é ato. Já é. Tem um imaginário que acontece quando a pessoa te vê sem que esse imaginário existisse, a sua existência própria seria impossibilitada. Então, a forma é ato.
Com efeito, é claro que aquilo que por si convém a uma coisa é inseparável dela. Ora, ser por si convém à forma, que é ato. Por isso, a matéria recebe o ser em ato. Por isso, a matéria recebe o ser em ato ao receber a forma. E assim acontece que ela se corrompe ao se separar dela a forma. Se a sua alma deixar de existir, você corrompe. Por isso, a matéria recebe o ser em ato ao receber a forma, e assim acontece que ela se corrompe ao se separar dela a forma. Ademais, é impossível que a forma se separe de si mesma. Por isso, é impossível que a forma subsistente cesse de ser. Então, às vezes a gente fala assim: ah, vou fazer tal coisa aqui para já ir me acostumando. Não, você nunca vai se acostumar. Essa é uma propriedade da forma. Você vai importunar a sua alma por tempo suficiente para que ela não se arrependa em te abandonar. É um ser vazio. Suposto que a alma fosse composta de matéria e forma, como dizem alguns, nada seria necessário afirmá-la incorruptível. Não se encontra corrupção a não ser onde se encontra a contrariedade, pois a geração e a corrupção existem a partir de contrários e entre contrários. Por isso, os corpos celestes, porque não têm matéria sujeita à contrariedade, são incorruptíveis. Não obstante, na alma intelectiva não pode haver contrariedade alguma, pois recebe segundo o modo de seu ser, e as coisas nela recebidas não estão sujeitas à contrariedade. Quando dois corpos se encontram, há uma ressonância interior que entra ali em contato. Só que é o ser integral com o ser integral, não é que vence o mais forte, não é assim. Né? Tem um sistema, educa-se quem quer, de persuasão, né, em relação ao outro, para que essa harmonia aconteça em diálogo, certo? Não obstante, na alma intelectiva não pode haver contrariedade alguma, pois recebe segundo o modo de seu ser, e as coisas nela recebidas não estão sujeitas à contrariedade. Isso porque as razões dos contrários no intelecto, as razões dos contrários não são contrárias, pois é um só o conhecimento que se tem dos contrários. É impossível, portanto, que a alma intelectiva seja corruptível. O espírito continua sempre existindo, sine anima spirare non potest. Pode-se ainda tomar como sinal disso o fato de que cada coisa naturalmente seja ser segundo o seu modo. O desejo nas coisas dotadas de conhecimento corresponde ao conhecimento. O sentido, por sua vez, não conhece o ser, senão referindo ao aqui e agora. O intelecto, porém, apreende o ser de modo absoluto e sempre. Por isso, todo ser dotado de intelecto seja naturalmente, por isso, todo ser dotado de intelecto deseja naturalmente existir sempre. Ora, um desejo natural não pode ser em vão. Logo, toda substância intelectual é incorruptível. Está dito assim, dessa forma.
Por Santa Hildegarda, ela vai observar, tem que ir lá buscar o manuscrito. Eu tenho um limite para fazer isso com os conhecimentos de Tirakura como xamã, e também me sinto mais à vontade por esse sistema que eu experimentei. Só num pinguinho, foi um pinguinho desse sistema da Santa Hildegarda que eu experimentei. Eu queria dar um nó nesse pinguinho, mas ainda não sou versada em traduzir, né? Já já mergulharei nesse Maria, plural de mares em latim, né? Iemanjá e também Netuno, Maria, Poseidon, também. Aprender a rezar, fazer uma oração, construir uma oração, uma reza a Deus, um louvor, é um assunto Santa Hildegarda. Eu tô devagarinho, né? A solução, né, que me vem vindo é fazer rimas dentro do assunto espiritualidade, nunca dentro do assunto política. É uma aventura bem humorada, bem aventurada. Tá ótimo, tá ótimo. Então, para Santa Edgarda não vai haver uma separação entre a sua alma e o seu corpo completamente. Você vai precisar compreender qual pergunta Deus te faz através daquela doença, mas isso de forma alguma pode ser misturado com o sistema alopático ocidental, que não é que pasteuriza, mas que foi observar no corpo o que o ser humano tem de igual. Então, não é você chegar a olhar igual uma piranha mística, né? Ah, tô com dor de cabeça, é para se preocupar menos, né? Tô com dor de cabeça, é para se preocupar menos. Tô com dor não sei aonde, é para parar de fazer não sei o que lá. Não é assim que o negócio funciona. É uma observação cautelosa do corpo emocional através do exercício de fazer orações. Porque tem gente que reza errado. Um pedido errado, a pessoa se trumbica. Tem o conteúdo, tem a voz e tem a intenção. São dois mandamentos e duas perguntas para Santa Hildegarda que a gente deve fazer para colocar os pés na realidade do ser maravilhoso que nós já somos. Poderia falar isso pelo calendário 13 luas, mas ficaria muito distante da realidade das pessoas. Não está correto? Não está correto. Certo. Muito bem. Até o nosso último encontro. Vou buscar trazer algum texto da Santa Edgarda de Bingen para a gente fechar bonito esses 21 dias lendo São Tomás de Aquino. Beijinho, beijinho e tchau, tchau.